no vídeo de hoje eu resolvi listar aqui os 30 livros ficcionais que eu fiz uma lista de que eu vou ler em 2020. Existem mais uns 20 livros não ficcionais, bibliográficos, biográficos aí, que eu também pretendo ler, mas isso talvez fique para o tema de outro vídeo, né? Esse vídeo vai ficar enorme. Estou muito feliz de estar mais uma vez com vocês no canal Leia Preta Leia, esse lugar onde a gente sempre enaltece a literatura, que para nós, para mim, né, é uma das melhores ferramentas para reduzir as desigualdades e empoderar pessoas. E antes mesmo de você entrar no vídeo, já aproveita, se inscreve nesse canal e deixa o seu joinha. Então, minhas traças, eu ainda sou iniciante nesse universo de YouTube de literatura. Eu tenho outro canal de YouTube há mais de 2 anos, mas no canal de literatura eu comecei recentemente. Então, eu não tinha muita experiência e eu acabo olhando, visitando, pesquisando muito outros canais de literatura que existem aqui no YouTube e que chegaram aqui desde que isso aqui era mato. A exemplo, por exemplo, do canal Bel Rodrigues e o Ler Antes de Morrer. E o que acontece? Essas divas sempre fazem nos canais delas, os canais delas que existem há muitos anos, um vídeo no início do ano listando os livros que elas pretendem ler no ano, os principais livros. E aí eu resolvi adaptar esse conteúdo por aqui. Mas eu fiz um compromisso de ler por volta de 50 a 60 livros no ano de 2020, entre ficções e não ficções. Mas eu achei que pro vídeo ficaria mais interessante falar sobre ficções. Aí, antes de começar, eu tenho 2 avisos. Primeiro, todos os livros que vão aparecer aqui, dentro do possível, eles estão disponíveis para compra, obviamente, se eu achar. E aí, se eu achar eles, os links deles, eu vou colocar aqui na caixinha de descrição os links de afiliados meus da Amazon para vocês poderem comprar o livro por meio desses links. Vocês podem usar o link caso vocês queiram, isso não é obrigatório. Mas saibam que se vocês usam o link de afiliado, vocês acabam me ajudando, porque eu recebo uma pequena comissão da Amazon e isso obviamente no futuro vai ajudar a manter o canal funcionando. Mas segundo aviso é que a lista completa dos livros que eu pretendo ler esse ano, incluindo os não ficcionais, estará no meu blog, que eu coloquei no link aqui, o blog vejameumundo.com. Eu vou colocar o link aqui para vocês acessarem. Para quem não sabe, o meu blog funciona dentro da plataforma WordPress, que sem dúvida é a plataforma mais conhecida do mundo de sites, websites e talvez uma das mais fáceis de mexer. O meu blog está hospedado pela KingHost, que é uma empresa de hospedagem brasileira que funciona aqui no sul do Brasil, que é uma empresa muito boa, aonde eles têm vários pacotes de hospedagem e de domínios para você que queira construir o seu site no ano de 2020, inclusive com várias opções de pagamento, que inclusive inclui boleto, que é uma coisa muito importante. E eles têm assistência técnica 24 horas via chat, via telefone ou via chamada. Caso você tenha entrado no meu blog, você gostou do que você viu por lá e você tenha se interessado, eu tenho aqui também o meu link de afiliado da KingHost. Você pode entrar por lá, escolher o seu produto, compra o seu produto pela KingHost e aí você também acaba me ajudando um pouquinho. Então, meus queridos, vamos à lista. Já queria dizer aqui que os livros estão organizados de qualquer jeito, não necessariamente por nenhum tipo de ordem, não necessariamente sequer pela ordem que eu pretendo lê-los. Mas vamos começar por esse bichão aqui, que é O Assassino Cego, que foi publicado em 2000 pela Margaret Atwood, a.k.a. conhecida como autora do Conto da Aia. Esse livro fininho que tem 680 páginas e ele poderia ser chamado de um romance epistolar, talvez, porque a história se desenvolve por meio de cartas, por meio de recortes de jornais e por meio de diários, e conta a história das 2 irmãs Chase, Iris e Laura, e ele é contado praticamente em primeira pessoa pela Iris, que já está na sua velhice, nos seus 80 anos de vida, mas também é contado por meio de recortes de jornais e por meio do livro que a Laura escreveu antes de morrer, que é o Assassino Cego. O Assassino Cego é o nome do livro da Laura. Eu me interessei por esse livro porque eu li o Conto da Aia e os Testamentos da Margaret Atwood e eu adoro a forma como ela escreve. Amo. O segundo livro que eu pretendo ler é esse livro, Memoirs of a Geisha, Memórias de uma Geisha, que foi escrito em 1997 por Arthur Golden. Ele já virou filme em 2005 e eu conheci essa história pelo filme. E esse é um romance histórico que se passa aí mais ou menos na Segunda Guerra Mundial e conta a história da geisha Gion, na cidade de Kyoto, no Japão, que ela vai narrar em primeira pessoa essa história.
e ela vai contar principalmente até o processo dela se tornar geisha. Esse livro aqui, o próximo livro, que eu acho que é o terceiro, né? É um livro que eu já comecei a ler, que é o livro, aqui é o To the Lightning, que é o livro Ao Farol, da Virginia Woolf, que foi escrito em 1927. Eu já li mais ou menos 30 páginas desse livro. Eu tentei ler, eu estava lendo ele em dezembro e dei uma parada, porque a escrita da Virginia Woolf é muito complexa. E esse livro, ele foi um dos primeiros livros que ela trouxe a narrativa moderna. Ela começou a contar histórias de uma técnica de narrativa baseadas em fluxos de pensamentos. E o que são esses fluxos, né? Ela narra um monólogo da pessoa pensando em como o pensamento dela vagueia de pensamento para pensamento. A escritora recorre a esse monólogo interior, então é difícil de você acompanhar porque não tem necessariamente uma narrativa sequencial, a narrativa vai e volta. O livro é dividido em 3 partes, que é A Janela, O Tempo Passa e O Farol. Eu tô lendo A Janela e conta a história dessa família Hansey, que é uma família que tá ali no início, ali na época da Primeira Guerra Mundial, e eles moram na ilha de Skye, na Escócia. Então vai falar sobre essa família e os 8 filhos deles ao longo do tempo, né? O próximo livro, Call Me By Your Name, Me Chame Pelo Seu Nome, que é do autor americano André Aciman, do escritor André Aciman, que eu achava que ele era italiano, mas ele é americano, e ele foi lançado em 2007, e ele foi adaptado para o cinema e se transformou num filme que acabou com a minha vida no ano de 2018 e 2019, porque toda vez que eu começo a assistir esse filme eu começo a chorar, e ele se passa no romance de verão entre o menino Hélio e o Oliver, que é um pós-graduando de 24 anos que é aluno, orientando, do pai do Hélio, e aí eles estão numas férias numa vila na Itália, e aí eles se apaixonam e etc. Depois o autor lançou um livro sequencial desse aqui, que muita gente criticou, muita gente não gostou, mas eu não li esse ainda aí. O próximo livro se chama The Hunting Party, eu não sei se ele tem versão em português, seria mais ou menos A Festa da Caça, né? E ele é dessa autora chamada Lucy Foley. Esse livro é de 2018, eu não conhecia essa autora, mas ela aqui é considerada tipo a Agatha Christie moderna, né? E ele é um romance policial de mistério sobre um assassinato que aconteceu numa vila de caça de inverno na Escócia na época do Natal, na época do Ano Novo. Mas assim, o livro não é muito bem avaliado, pelo que eu pesquisei, mas ele recebeu algumas avaliações positivas de jornais ingleses. Então vamos ver, né? O próximo romance de mistério que eu pretendo ler esse ano é O Outsider, que foi escrito pelo senhor dos horrores, Stephen King, meu autor favorito. Esse livro foi lançado em 2018, ele é o último livro que o Stephen King escreveu até hoje. Dizem que é o livro mais assustador que o Stephen já escreveu, o que me preocupa, né? E ele se passa numa cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, onde uma criança de 11 anos, um menino de 11 anos, é brutalmente violentado e assassinado. E aí, o cara que é culpado inicialmente pela história é o treinador da Small League, da Little League, que é uma liga para crianças de beisebol que eles fazem nos Estados Unidos. O próximo livro It Ends With Us, em português, ele tem versão em português chamada É Assim Que Acaba, ele é de 2016 e é dessa autora chamada Colleen Hoover, que eu não conhecia, mas ela foi indicada pela Bel Rodrigues, do canal da Bel Rodrigues, e a Bel Rodrigues eu confio muito nela porque ela é maravilhosa, as resenhas que ela faz são maravilhosas. Ela parece que a Colleen Hoover é uma das autoras favoritas dela, tem vários livros escritos, e esse aqui fala sobre um romance, mas ao mesmo tempo como um romance não dá certo, relacionamento abusivo, violência doméstica, essas coisas. Parece ser um livro muito interessante. Próximo livro, também indicação da Bel Rodrigues, mas eu também já tinha ouvido falar desse aqui, é o livro Vox, de 2018. Ele é escrito por essa autora Christina Dotcher, e ele foi chamado de O Conto da Aia moderno, embora não pareça que não mereça essa comparação. Mas ele é um livro distópico que se passa numa sociedade dos Estados Unidos em que as mulheres perderam todos os direitos. Diferentemente do Conto da Aia, existe uma coisa ainda a mais, porque elas perderam o direito à voz. Então elas só têm direito a falar 100 palavras por dia, senão elas sofrem choque, elas são torturadas se elas ultrapassarem o limite diário de palavras. Essa questão da mulher não ter voz é uma coisa complexa, porque nem no Conto da Aia as mulheres são proibidas de falar. Mas o próximo livro é o livro Damien, do Hermann Hesse, que foi publicado em 1919. Quem me indicou esse livro várias vezes foi meu pai, foi uma das leituras bastante importantes da juventude do meu pai. O Hermann Hesse se baseou nos estudos psicológicos do Nietzsche para escrever essa história, e ele conta a história de um jovem chamado Emile St. Clair, que é o protagonista, também é o narrador,
que é um rapaz ali que ele é filho de pais muito piedosos, e ele de repente ele começa a enxergar o mundo de forma diferente, começa a contrariar, a contestar a forma como que os pais e os avós deles vivem. E aí ele começa a ser atormentado por uma falta de resposta da sociedade que ele vive, e ele se sente influenciado por um colega de sala que chama Max Damian, e com a ajuda desse colega ele se envolve no crime, ele se envolve na autodescoberta, e aí ele começa a se rebelar totalmente contra as convenções da época. É um manual assim filosófico, um livro de você contrariar o sistema vigente. O próximo livro é Um Conto de Duas Cidades, eu tenho a edição em inglês, obviamente, do Charles Dickens. Para quem acompanha meu canal, o último vídeo que eu fiz aqui foi a visita ao Museu do Charles Dickens, vou colocar aqui no card. E esse livro foi escrito por Charles Dickens em 1859. O pano de fundo desse livro passa entre o momento da independência americana e a Revolução Francesa no final do século XIX. Do final do século XIX. Ele também pode ser considerado um livro epistolar, mais ou menos, porque ele é narrado totalmente pela troca de cartas entre as personagens, e ele é considerado, sem dúvida, o livro mais sério do Charles Dickens, por assim dizer. Então vamos lê-lo e lei esse livro, como diria Temer. Como diria não, como diz Temer, porque ele não morreu, né? Afinal de contas, vampiros não morrem. Próximo livro é o livro Nós, do autor Yevgeny Zamyatin. Provavelmente está errado. Esse livro foi publicado em 1924 e ele é o berço do romance distópico. Esse foi o primeiro livro distópico já publicado na história, provavelmente um dos primeiros, mas ele é o livro que influenciou os autores de 1984 e de Admirável Mundo Novo. E ele então é a primeira distopia moderna que a gente se tem notícia, então estou muito animada para lê-lo. Não conhecia a história, inclusive, até que eu fui pesquisar para escrever o enredo do vídeo sobre 1984 e vi que esse era um livro que inspirou o George Orwell. Então, próximo livro da lista é O Idiota, de Fyodor Dostoiévski, o famoso autor dos Irmãos Karamazov. É de 1869 e ele conta a história do príncipe Mikin, de 26 anos, que passou anos na Suíça sendo internado em hospício porque ele era epilético, e aí ele volta para São Petersburgo. Ele é considerado um indivíduo puro, um indivíduo de caráter superior, um indivíduo muito bondoso, com muita compaixão, mas para a sociedade corrompida em que esse menino esse rapaz vai viver agora, ele é considerado um idiota. Ele é considerado um tolo, um inocente, um ignorante, um ingênuo, considerado um idiota simplesmente porque a bondade extrema dele dá um contraponto com aquela sociedade corrompida, baseada em dinheiro, e aí ele é tratado como o idiota. Os próximos livros que eu quero ler contam nessa coleção que eu comprei, a obra completa de Virginia Woolf. Eu comprei isso aqui por R$1,99, por isso que é tão bom ter o Kindle, porque você consegue achar livros maravilhosos por um preço muito baixo. Primeiro, Orlando, uma biografia, que é de 1928, que é um romance histórico semi-biográfico que se baseia na história, na vida da amante e melhor amiga da Virginia Woolf. Para quem não sabe, Virginia Woolf era lésbica ou bissexual, mas ela era casada com um homem, e ela tinha essa grande amiga chamada Vita Sackville-West. Depois, o livro mais famoso da Virginia Woolf, que é A Senhora Dalloway, que é de 1925, que narra um dia na vida de Clarissa Dalloway, que é uma socialite ficcional que vive na Inglaterra no período pós-Primeira Guerra, e o livro narra todo o período daquele dia que ela está preparando uma festa para receber a sociedade na casa dela, e ao mesmo tempo que ela vai questionando, pensando no casamento dela, ela reflete sobre a vida dela, sobre a situação dela como mulher, sobre o fato dela ter casado com um homem que ela não queria, enfim. Esse ano, além de ler a autora Virginia Woolf, eu também gostaria de ler o autor Umberto Eco. Eu gostaria agora de começar realmente a ler os autores com um pouco mais de complexidade. Então eu queria ler alguns livros do Umberto Eco, porque eu já vi várias entrevistas com ele, já li várias coisas. Umberto Eco infelizmente faleceu em 2016. Depois o famoso Pêndulo de Foucault, que é de 1988, que ele foi um dos primeiros livros do Umberto Eco a ser escrito. O título desse livro se refere ao pêndulo que o físico Léon Foucault inventou para provar, né, a rotação da Terra. E ele é cheio de referências da cabala, de alquimia, de teorias da conspiração, porque se trata de algumas sociedades secretas que estão fazendo ali uma conspiração para dominar a nossa humanidade. Depois tem o Cemitério de Praga, de 2010, que é uma alusão a um antigo cemitério judeu que ficava em Praga, e fala dessa questão de judeus e maçons tendo conspirado
dominar o mundo. O último livro do Humberto Eco que eu gostaria de ler é O Nome da Rosa, de 1980, que foi o primeiro livro do autor e também é o seu livro mais aclamado, que foi best-seller desde o dia que ele foi lançado. Esse livro foi adaptado para o cinema. Ele se passa na Itália, no século XIV, dentro de um monastério beneditino, e o frei Guilherme de Barquesville é enviado para esse monastério para tentar investigar algumas heresias que teoricamente estariam acontecendo, mas dentro de lá começam a acontecer os assassinatos de uns monges. Próximo livro que eu tenho a intenção de ler em 2020 é esse livrão, Grow Women Other, que é da autora inglesa Bernardine Evaristo. Esse livro, se eu não me engano, não tem tradução para o português ainda. Ele foi lançado em 2019 e já ganhou o prêmio Booker Prize, o Man Booker Prize. Ele dividiu o prêmio junto com a Margaret Atwood, Os Testamentos. Ele é formado por contos que contam a história de 12 diferentes personagens, quase todas são mulheres, mulheres negras, que vão falando aí sobre sua família, seus amores e sua vida aqui na Inglaterra, porque essas mulheres são britânicas, né? Próximo livro, Tudo Nela Brilha e Queima, de 2017. Esse livro foi escrito pela autora Rayane Leão, que é uma poetisa brasileira muito conhecida nas redes sociais, e ele é um livro de poesia, o único livro de poesia que eu coloquei nessa lista, porque eu leio poesia mais esporadicamente mesmo. E esse livro fala muito sobre feminismo, negritude, sobre essa questão da gente dar voz a uma resistência. Ele parece ser um livro pequeno e fácil de ler, é da editora Planeta. O próximo livro que eu quero ler é o livro famosíssimo do escritor Francis Scott Fitzgerald, que é O Grande Gatsby, de 1925. Ele é um clássico romance americano, né, que fala ali dos anos loucos da década de 20, que logo seguiram a Primeira Guerra Mundial. Uns anos que são de abundância, de oportunidade de você ficar rico, mas ao mesmo tempo de você se desequilibrar, ficar doido. E esse romance ocorre, né, entre o Jay Gatsby e a Daisy, que ela é uma menina rica e ele é um cara da marinha, um soldado da marinha, mas aí a Daisy não pode casar com esse cara, ela casa com outro cara muito rico chamado Tom, e aí tudo parece que é uma grande historinha, né, escrita por um autor comercial, mas aí só que não, né? Então o Gatsby consegue ficar milionário por meios muitas vezes escusos, e aí ele volta para tentar reconquistar esse romance, mas não é muito bom, né? Próximo livro que eu gostaria de ler é o livro Caixa de Pássaros, de 2014. Ele é de um autor chamado Josh Malerman, e ele é um famoso best-seller que se foi adaptado para a Netflix em 2018, estrelando aí a Sandra Bullock no filme homônimo. E eu assisti o filme, adorei o filme, gostaria muito de ler o livro, porque o livro diz que tem algumas coisas que o filme não mostra, e eu estou muito curiosa para saber, primeiro, qual é a dos pássaros nessa história, e o segundo, quais são os monstros que essas pessoas viam, o que são essas coisas que as pessoas viam, que no filme não mostra, que é massa no filme, mas eu gostaria de saber. Próximo livro, O Iluminado, de 1977, do Stephen King. Esse é um dos primeiros livros do Stephen King e pra mim é sem dúvida o melhor. Eu li esse livro na adolescência, há 15 anos atrás. Eu não me lembro muito bem da história, mas a única coisa que eu me lembro, eu ficava nas minhas calças de medo, e eu li aquele livro e eu queria fazer igual o Joey do Friends, botar o livro no freezer, porque eu tinha muito medo dessa história, e eu tenho tanto medo que até hoje eu não assisti o filme, estrelado pelo Jack Nicholson, pra vocês terem uma ideia. Pra vocês terem uma ideia de como eu sou medrosa. Mas eu falei esse ano, Winnie, você é adulta, faça-me o favor de ler o livro de novo e de assistir o filme, principalmente porque isso liga com o próximo livro, que é o Doutor Sono, de 2013, que é a continuação desse livro escrito por Stephen King 36 anos depois, hahaha. E também houve um lançamento de um filme em 2018, Doutor Sono, que é a continuação do Iluminado, e eu gostaria muito de assistir esse filme e ler esse livro, porque agora eu sou adulta, entendeu? Tem que encarar essas coisas. Próximo livro, Kindred, da Octavia Butler, de 1979. Esse é um romance histórico escrito por essa autora negra. Esse livro incorpora muitas viagens ao tempo e vai principalmente para eras da escravidão, contar histórias de populações escravizadas lá. Próximo livro é Olhos d'Água, da autora brasileira maravilhosa Conceição Evaristo, de 2014. Esse livro fala muito da preocupação da autora, que é a população afro-brasileira, e ela fala muito sem meias palavras sobre a pobreza e a violência urbana, e aqui ela conta a história de várias mulheres negras, sem muitos sentimentalismos, tá? E ela apresenta essa galeria dessas mulheres negras que estão todas mais ou menos na mesma situação, mas elas têm idades diferentes, mas o que coincide entre elas é o fato da pobreza e do desespero, né? Próximo livro é O Ódio de que Você Semeia, de 2017, escrito por Andy Thomas.
Esse livro, ele foi adaptado para o cinema recentemente e ele fala basicamente sobre a violência policial contra jovens negros nos Estados Unidos e no Brasil, né, sequencialmente, e conta a história da indignação de uma adolescente que presenciou o assassinato do amigo dela simplesmente porque a polícia achou que ele era meio suspeito, né? E aí ela passa, na verdade, a história toda muito revoltada pelo fato, primeiro, de aquilo ter acontecido e segundo, dela tá tentando ser silenciada. E aí, na sequência, estamos quase terminando, graças a Deus, né? O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, que foi escrito em 1970, que conta a história da menina Pecola. Toni Morrison também é uma autora negra americana que aborda muitos temas sobre negritude. Essa menina negra, ela é uma menina pobre que sonha ser diferente do que ela é no padrão de beleza. Ela quer ser loura e dos olhos azuis, que era o padrão de beleza de Hollywood, mas em determinado momento essa menina está com 12 anos, ela está grávida e totalmente desesperada. E por último, mas não menos importante, o livro Amada, de Toni Morrison, e não é o meme Amada, não, esse é o livro Amada, Beloved, de 1988, que é um livro que ganhou o prêmio Pulitzer depois de um negócio meio complicado, porque o prêmio Pulitzer não queria reconhecer a genialidade da Toni Morrison, então vários autores fizeram uma carta de petição para que o livro ganhasse o prêmio Pulitzer, e aí ela ganhou. E ele baseia-se numa história verídica de uma escrava fugitiva dos Estados Unidos, lá pelo século XVII, eu acho, XVIII, que ao fugir, ela tá grávida, ela tem o seu bebê, que é uma menina, e em determinado momento ela prefere matar a criança ao invés de entregá-la para os horrores da escravidão. Eu não sei se a história se passa desse jeito, obviamente, porque é uma história baseada, mas ela se baseia nessa história verídica, que inclusive eu já li essa história no livro da Angela Davis. Ufa! Gente, pois é, acabou. Esses são os 30 livros ficcionais que eu pretendo ler em 2020. Como que eu vou fazer isso? Não sei, talvez lendo 4 ao mesmo tempo, ou alguma coisa assim, como eu já tenho feito, né? Eu espero que alguns de vocês se inspirem nessa minha lista. Eu acho que todo mundo pode fazer sua lista, não precisa ser 30 livros, pode ser 10 ou 12. A gente tem que abocanhar o que a gente consegue mastigar, né? E ler um livro por mês já é uma boa intenção. E aí eu quero que vocês comentem aqui embaixo quais os livros que vocês fizeram o compromisso de que vocês querem ler esse ano. Pode ser ficcional, não ficcional, autoajuda, que seja. Coloquem aqui embaixo, por favor. E me digam também se vocês já começaram suas leituras, né? Porque afinal de contas nós estamos no final de fevereiro, quase no carnaval. E aí, gente, o que vocês acharam do vídeo de hoje? O vídeo de hoje ficou um pouco ruim, eu tenho certeza, por causa dessa edição. Se você gostou dessa proposta do meu canal, por favor, dê seu apoio se inscrevendo aqui e deixando o seu joinha. Pra você que acabou de aterrissar aqui de paraquedas, eu tenho um segundo canal chamado Freewin, que fala sobre empoderamento, negritude, feminismo e sai vídeos praticamente todas as quartas-feiras, né? Não digo que todas as quartas-feiras não, mas quase todas as quartas-feiras. E você também pode me encontrar no Instagram em @leiapretaleia, onde eu sempre coloco conteúdos como esse e mais. E agora comecei a fazer IGTV sobre textos de livros também. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Obrigada por terem ficado aqui e é isso. Até mais!